Graça e paz, amados. Vou falar hoje de um tema que Deus me disse para eu falar, né? Se dependesse de mim, talvez a minha inspiração, a minha vontade eu não falaria, mas como eu sou serva e como eu confio no meu Pai, procuro ser uma filha obediente, falarei sobre o luto. Falei, pai, para que falar sobre o luto? Não entendi, mas obedecerei. Então eu peço ao Espírito Santo que esteja, mais uma vez já pedi a Ele, me capacitando, usando todo o meu ser, que tão somente saiam dos meus lábios aquilo que é da vontade dEle, porque eu sou apenas canal, nada mais. Amém? Então vamos lá. Romanos 12, versículo 15 diz: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Duas faces da vida, não é mesmo? Me alegrar com quem se alegra, sorrir com quem está sorrindo e chorar com quem está chorando. Apesar da gente até ouvir falar que hoje a gente encontra até mais pessoas em velórios, em funerais do que em festas. As pessoas parecem ter algum prazer mais no sofrimento do outro. É lamentável, né? Mas na verdade a gente ouve falar isso, né? Mas vamos lá. Então nós vamos ter a empatia, né? De chorar com aquele que está chorando. De sentir o que ele alcançar, né? O sentimento através da empatia, de se colocar no lugar do outro, nos solidarizarmos. Porque tudo isso vai nos remeter a muitas coisas, né? Não existem receitas, não existem, mas orientações, não é verdade? E é subjetivo, porque cada um tem um jeito de encarar essa situação na vida, o luto. E é um tema muito desafiador. Eu me lembro que assim que meu pai partiu, que eu fui fazer, né? A minha posição no vídeo, tá aí no canal. Eu tô assim, caída, desmoronada e ainda assim falando. Nossa Deus, quando eu olho aquele vídeo eu digo, caramba, eu estava, de certa forma, destruída. Mas, né? Nós temos alguns autores que falam, né? Temos a Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala das fases do luto, né? A palavra luto vem do latim luctu, né? Um sentimento profundo pela perda de alguém ou de alguma coisa, porque o luto também, ele não se dá só ao nível de pessoas que vão partir, que vão morrer, mas quando nós perdemos um trabalho, quando nós perdemos alguma coisa que nós gostamos, até no nosso próprio corpo, quando alguém é preciso, né, tirar alguma parte do corpo. Às vezes quando os pais, né, têm filhos que vão estudar fora, se casam, eles falam a síndrome do ninho vazio, entra em luto, uma tristeza profunda. E é necessário se ressignificar tudo isso. Nós passamos por uma fase, né, muito triste aí, com a pandemia, né, até ano passado, né, o ano passado foi mais tranquilo, mas que muita gente, né, não foi brincadeira, né, nosso Deus. Não foi nada fácil conviver, não foi nada fácil, pessoas enterrando 3 pessoas às vezes num dia, ou consecutivamente, tudo muito difícil. Uma coisa é necessário que nós entendamos, que ele não é um transtorno psicológico, tá? E nem uma maneira de se adaptar, né, a uma realidade. O luto, né, faz parte da vida. É uma outra face da vida. Então nós precisamos realmente de algumas estratégias. Mostrar forças em meio à fraqueza. Quando eu trago para minha experiência, eu já passei pelo luto em várias circunstâncias, né? E eu realmente vivenciei o luto. Eu pude vivenciar o luto. Realmente passar pelas fases, chorar bastante, sem ter que sufocar o choro, porque teve alguns que eu tive que sufocar. Quando meu neto morreu, né, de 1 aninho, eu tive que sufocar, porque eu precisava ajudar minha filha, o meu netinho, o irmãozinho dele,
Então, nosso Deus, foi assim, bem complicado. Mas já perdi amigos, né? Teve uma amiga que eu tive até depressão. Primeira vez que eu tive depressão por uma morte. Amiga de infância que morreu de repente. Eu já era casada, já não estava assim, nós já não nos encontrávamos muito, já não tinha muita afinidade, mas me doeu profundamente. E eu cheguei a ficar deprimida. Né? Não precisei usar medicamentos, mas eu fiquei deprimida. Realmente fiquei. Até que passasse tudo aquilo. E o luto, a morte em si, esse outro lado da vida, nos faz repensar o valor da vida, né? Tem um amigo que me diz, a gente passa a dar mais valor à vida. A partir do momento que a gente passa por essa experiência, nós repensamos o valor da vida, o que significa vida, o que é a vida. E passamos até a buscar um sentido realmente mais profundo, a pensar, acabou? Sabe, eu acho desafiador demais. Uma coisa... talvez eu use uma palavra meio que forte, estarrecedora. Você vê aquela pessoa ali, né? Naquela urna, o corpo imóvel, parado. Você sabe que ela não vai abrir os olhos. Ela já foi. Só tá ali o corpo dela. É a última vez que você estará vendo. Né? E às vezes, algumas pessoas, quando estão lá para ser veladas, né? Elas mantêm uma aparência suave, de paz. Outras não, né? Ficam um pouco deformadas. Isso tudo mexe com a gente, com as nossas memórias, com certeza. Há até uma sugestão, né, que a gente evite, por exemplo, cuidar, vestir, né, o corpo que está ali, né, sem vida, porque isso tudo entranha no nosso cérebro. Se nós tivermos alguém que o faça, que não o façamos, porque depois vai ser muito mais difícil você se livrar daquelas... Você ressignificar, você tirar aquelas memórias, né? Porque você fica com aquilo, lembrando, né? Essa questão do corpo é uma questão muito estudada, porque ela é muito forte. E eu digo para vocês, mais uma vez, eu passei por tudo isso. Não vou dar detalhes, porque eu posso machucar até alguém, né? Falando assim, detalhes do que eu vivi, do que eu passei. Talvez se houver, né, algum pedido para que fale, até fale, mas é complicado. Teve uma certa fase da minha vida que eu não queria ver ninguém. Eu me negava, né? O meu filho, por exemplo, quando partiu, eu não o vi. Eu não quis ver. Né? Ele nasceu, no dia de nascer, 4 quilos e pouco, uma criança linda. Eu não quis ver morto. Falei, eu não quero. Eu sonhei com ele vivo. E a minha mãe, não, você tem que ver, você vai se arrepender. Eu falei, eu não quero ver. Quando eu passei perto do corpo, na sala de cirurgia que eu estava, eu fechei meus olhos, eu não quero ver. Sabe? Aí depois, né, me formando pastora e tudo mais. Por incrível que pareça, o que eu mais fiz no meu início, né, pastoreando, foram ofícios fúnebres. Como morriam pessoas naquela igreja. E eu estava ali fazendo os ofícios. Meu Deus. E lá quando eu era adolescente, com meus 13 anos, eu morria de medo do corpo morto. Eu passava mal. Mas como eu trabalhava como evangelista com 13 anos, eles me chamavam, né, a outra prática religiosa lá, para rezar o texto lá na cabeceira lá do morto. Ui, quase que eu morria. Mas como é que eu ia mostrar medo? Mas eu passava mal. Como que a vida da gente muda, né? Como que nós mudamos. E era terrível para mim, né? Então, o luto, só para lembrar, né? A perda de um emprego, de um relacionamento, um roubo que nós passamos, tudo isso vai nos trazer luto. E o Salmo 23, né? Ele fala para nós, é o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Consolam, realmente consolam. Nós somos consolados. Mas não é porque somos consolados que nós não vamos chorar. Né? Eu tenho uma filha que ela sempre diz assim para mim, mãe, você é muito durona com essa coisa de morte, né? Você parece que é fria, que é... Quero
quero ver quando eu partir. Um pai, uma pessoa assim, ela ficava me desafiando. Eu falei, poxa, você tá querendo me ver desesperada, alguma coisa assim? Não, é porque eu assustava ela, né? Eu sempre digo pra ela que morrer é maravilhoso, ir pra perto de Deus, estar com Deus, que é coisa mais maravilhosa. E ela, não repita isso, não fale isso. As minhas filhas não detestam que eu fale isso. Então ela, a mais velha, ficava me desafiando. Quero ver. E aí, né? Porque o meu filho, por exemplo, eu não convivi com ele fora do ventre. Mas eu tive uma convivência muito profunda, muito íntima com ele no meu ventre. Doeu. Mas eu não tive depressão. Eu tive um luto muito satisfatório. Eu consolava as pessoas. Mesmo porque Deus me preparou, Deus me mostrou, me deu visão. Na hora que ele morreu, eu fui pro hospital dirigindo sozinha. Eu dizia, minha barriga está morta. E Deus tinha me falado que ele tinha partido. Apesar de esperar, né? Eu nunca tinha feito cesárea, mas ao cortar a barriga, ainda aguardar a expectativa de que ele fosse ressuscitado, que ele chorasse. Desejo de mãe. Mas não aconteceu. Realmente não aconteceu. E não teve causa. Foi realmente Deus me disse, da maneira que ele disse. Como ele disse, né? Que levaria Isaac, mas não levou. Ele me deu aquela passagem, né? Me deu visão do sepultamento dele. Então eu entendi que Deus tinha me pedido. E me disse que me daria muitos mais outros filhos. E me falou o motivo pelo qual ele estava levando o meu filho. No entanto, não teve causa a morte dele. A médica me pediu para colocar uma causa lá porque não tinha. Ela supunha ser o meu sangue, fator negativo, que tinha entrado em choque com o sangue dele. Talvez eu tivesse tomado uma vacina, né? Porque as minhas duas filhas anteriores, o fator RH delas era contrário ao meu. Então eu precisava tomar. Todo mundo que tem sangue negativo quando tem um bebê e o sangue do bebê é diferente, tem que tomar vacina para que não haja rejeição. Mas aí quando ela foi fazer o exame de sangue do cordão umbilical, foi o único filho que teve o sangue idêntico ao meu. Para mim era Deus falando assim, eu quis, foi decisão minha, não houve erro nenhum algum. Mesmo porque na noite anterior eu havia saído com a minha médica para lanchar, para nós conversarmos, eu havia me consultado, estava tudo bem. Então realmente foi o Senhor que decidiu. Repensar o valor da vida, recolher as esperanças, foi o que eu perguntei para Deus. Assim que meu filho partiu, e assim, o que o Senhor tem para mim agora? Aí veio, né? Desde lá de infância já havia o chamado, mas eu tinha feito um intervalo. Aí veio novamente o chamado, né? E aí, recolher esperanças. Ele tendo levado para que eu tivesse mais filhos espirituais, ele estava me lembrando do meu chamado que eu havia deixado de lado. Que eu havia me apaixonado, né? Aquele sonho de ter uma família, de ter um companheiro. Aquilo para mim era muito mais, mesmo que eu não tivesse a ideia precisa, nítida sobre aquilo. Era o meu Deus. Era o que mais me atraía, era o que mais sugava as minhas forças. E olha que Deus não suga, né? Mas era o que mais era a minha razão. Então com tudo aquilo eu tive que aprender a ressignificar realmente quem era Deus na minha vida. Sabe, o que eu era, o propósito da minha vida. Apesar de já de ser mãe, já de ter uma profissão e tudo mais. Eu tive que ressignificar, retornar, perguntar, orar, jejuar, entrar em propósito, para ir em busca do propósito, que era o chamado, que teve um intervalo. E aí, né, lá fui eu. Mas antes de passar adiante, eu quero falar, né, do sentimento de Jesus, nosso mestre, que ele teve ao ver Lázaro morto e ver as irmãs chorando. Ele também chorou. Ele se solidarizou, ele sentiu a dor daquelas irmãs. E a Bíblia também fala dos cuidados, né, com as viúvas, com os órfãos. Quando ele fala lá em Isaías, né, qual o jejum que me agrada, que cuidem das viúvas, dos órfãos. Entre outras coisas lá que ele fala. Mas quando nós passamos pelo luto, né? Segundo essa Elizabeth aí, deixa eu ver o nome dela porque o nome dela é difícil. Kubler-Ross, né? Ela fala sobre as fases do luto, né?
E ela fala que a primeira fase que nós temos, né, é negar tal realidade. Vem a revolta, né? Não está acontecendo comigo, né? Por exemplo, né, meu pai estava bem e de repente, né, ele caiu, teve que fazer a cirurgia no braço e por incrível que pareça, né, não foi o braço, não foi o tumor que ele estava na cabeça, que nem havia feito um diagnóstico ainda para ver se era cancerígeno ou não, mas já sabíamos que não poderia operar. Estava apertando a glândula dele, a hipófise, estava fazendo com que ele perdesse os movimentos musculares, começasse a cair. E no dia do aniversário da filhinha caçula dele, fazendo 11 anos, ele caiu. Quebrou, rachou o ombro em vários lugares, foi operar. E eu logo fui orar e Deus disse para mim, minha filha, vai complicar. E segundo a palavra que ele me deu, eu sabia que ele ia morrer. E aí, tudo isso, né? Já eu fui me preparando. Foram 38 dias de preparação. Porque assim que ele operou, que ele foi para UTI, o dia que ele teria alta do UTI para ir para o quarto, um dia do aniversário dele, foi o último dia que eu vi e falei com ele. Eu ungi, eu fiz tudo que Deus mandou que eu fizesse. Era preparação. Confissão de pecados, que ele não tinha consciência, talvez que ele não se lembrasse. Tudo isso eu fiz antes dele ir para a cirurgia. E posteriormente, no último dia, né, quando ele ia sair, detectou que ele estava com a Covid, né? E aí, ele não resistiu. 28 dias, entubou, aquela coisa toda. Foi doído. E quando ele, né, se foi, veio a revolta. Não. Porque eu disse para Deus, eu disse, Senhor, por 4 vezes eu perguntei a Deus, eu tô entendendo mesmo, não há uma chance. Ele vai mesmo? Porque foi de repente. Para mim ele poderia ir, ficar doente, talvez, porque tinha diabetes, tinha problema de próstata, tinha aquela questão do tumor, né? Diferente, talvez ficar na cama, sei lá, ficar, né? Eu não queria aquilo para ele. Mas eu não imaginei que fosse assim, acidentalmente, e fosse dessa maneira. Mas quando aconteceu, eu disse para o Senhor, Senhor, se for para o meu pai ficar na cama vegetando, sofrendo, ele já está sofrendo porque ele teve que fechar o que ele tinha, né, um comércio, e vir morar comigo e ficar dentro do quarto, não dirigir mais, por causa do tumor estava ficando muito limitado, perdendo a visão, né? Lateral, alguma coisa assim que o médico falava, os termos técnicos lá do médico. Então eu já via que ele estava bem chateado com tudo isso. Eu dizia, nossa, ele vai sofrer muito. Então se for para ele, Senhor, se ele estiver realmente salvo, porque nesse tempo que ele morou comigo, nesses quase 3 últimos anos de vida, quando veio a Covid, que ele teve que fechar o estabelecimento, né? Não morava com a minha mãe, morava sozinho. Eu cuidei dele. E nesse tempo, todos os dias nós orávamos, nós líamos a Bíblia, nós fazíamos a Santa Ceia. Então ele foi sendo preparado, né? E aí eu falei, se ele já estiver salvo, Deus, que o Senhor leve. Não deixe ele sofrer, por mais que doa. Não podemos ser egoístas de desejar que ele esteja conosco e ele sofrendo. Não. Então não veio a revolta não, né? Veio a tristeza realmente. Mas eu já convivi com pessoas que, né, a minha filha foi uma delas. Ela ficou um ano sem falar com Deus. Ela falava com o Espírito Santo, com Jesus, vê se pode. Com Deus não, sendo que eles eram os mesmos. Ela dizia, ele é o bambambam, ele que decidiu levar meu filho. Então eu não quero conversa com ele poderia ter salvado ele. E foi, olha, não foi fácil. Meu Deus, ter um filho morrendo nos braços, né? A criança olhar para a mãe, dizer, mamãe, amo, fechar os olhinhos e partir. Nossa, eu estava dentro do quarto com ela na hora. Eu estava ali abraçado com eles. Não foi brincadeira. Meu Deus do céu. Então dela veio a revolta, veio a negação, veio os porquês, veio a culpa pela doença que ele tinha. Ela achava que ela não vigiou, ela teria que ter vigiado mais, que ela não soube identificar que ele estava tendo um roubo do sangue pelo baço, né, o sequestro pleonástico que o baço faz e tira todo o oxigênio. Morreu com 3 hematócritos, teve parada cardíaca.
Então, tudo isso foi muito difícil para ela, para todos nós, né? Um ano ela ali, mal. E o segundo passo, né? Segundo aspecto aí é tentar negociar com Deus em busca de milagres, de cura, né? As pessoas, não, se você curar, eu vou ser missionário, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo. É a negociação. Quando sabemos que alguém, né, tá aí com uma doença, aí a gente começa. Aí há esse tipo de comportamento. E em contrapartida também, há um detalhe. Quando a morte repentina, ela choca mais, ela é como se fosse um soco na boca do estômago, né? Ou algo assim. E quando a pessoa adoece, vai havendo uma preparação maior, vai havendo uma... Apesar de todas essas etapas, a pessoa se prepara mais, sabe? Mas ainda assim, né? Tenta negociar. Às vezes também, né? Outras coisas que dificultam, né? Essa questão aí é quando você não vivencia, né? O funeral. Foi o que aconteceu na Covid. Muitas pessoas não vivenciaram o funeral. E aí, quando isso acontece, o que acontece? Você não vê a pessoa aí. Isso tudo faz parte, é um processo mental de despedida, apesar de ser dolorosa. Então fica sempre aquele vazio, tá? Nós falamos da negociação, nós falamos da barganha, da troca, né? Vamos trocar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Depois vem, né, a depressão e depois vem a aceitação. Eu vivi tudo isso. Eu tenho uma professora que fez o doutorado em luto, ela dizia que ela geralmente levava 6 meses. Eu acompanhei algumas pessoas, algumas ovelhas, e realmente foram 6 meses. Com meu irmão, eu posso dizer, vai fazer 6 meses agora, dia 8 de fevereiro, que ele partiu. Ainda dói, mas já dói bem menos. Já foi terrível. Mas o meu pai fez 1 ano e 1 mês. Demorou mais. Mas eu acredito que pelo fato de eu ter convivido com ele, dele ter morado comigo, de eu tê-lo acompanhado todos os dias, café da manhã, todo dia, minuto após minuto eu estava com ele, ao acordar, eu adormecer. Então eu sempre digo que eu não tive convivência quase com meu pai, mas nesses 3 anos a convivência foi intensa. Então foi muito complicado. Tudo me lembrava ele. Apesar de eu ter saído da cidade, que nós morávamos na casa, ficamos mais 1 mês lá por recomendação médica. O meu neto, que ainda estava passando, ressignificando o luto do irmão e outras coisas mais, né? Estava adoecido fisicamente. Ela disse, vocês precisam sair daí. Porque morreu meu pai, morreu a bisa dele, morreu um primo, que era idêntico ao irmão dele com a mesma doença, mesma idade. Mas eu não consegui me soltar. Do perfume, do cinto, de algumas roupas, da dentadura. Essa semana me livrei do perfume. Falei, eu não vou poder conviver com esse perfume. De jeito nenhum, eu me lembro dele usando esse perfume pra sair, pra ir pra terceira idade, eu levando ele. Nossa! Eu achava que podia. Falei, não consigo, não posso. Né? A pessoa idosa, ela tem um cheiro forte, né? Ainda mais ele com problema de próstata, da urina, então muita coisa ficou impregnada, ficou aquele cheiro, né? Cobertores, e eu não me desfiz daquilo tudo. Né? Eu ainda tava com um cobertorzinho essa semana que ainda tava com o cheiro dele, eu peguei, lavei, falei, não, tá na hora de ir soltando, mas não é fácil. Então, eu tive vários tipos de luto, 1 ano e pouco, meu pai, olha aí. Porque ninguém pode dizer, às vezes as pessoas chegam assim, já morreu, já foi, chega. Não, nós não podemos falar dessa maneira para as pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um teve uma história. Cada um é cada um. Olha na Bíblia, quanto tempo choraram a morte de Moisés. Quanto tempo eles pranteavam. Nossa, cada um é cada um, né?
Então, nós falamos dos estágios, né? Até que vem a aceitação. Mas há alguns outros detalhes que a gente precisa pensar. Cuidado com a culpa, né? A gente dizer, a gente podia ter feito isso, ter feito aquilo, a gente, né? Às vezes eu pensava com relação ao meu pai, poxa, né? Vinha alguma nuvem de pensamento, mas logo se dissipavam, porque eu fiz todas as coisas, e as coisas que eu não fiz é porque eu não tive condições. Esses 3 anos da minha vida foram vividas exclusivamente, quase que exclusivamente para ele. Sabe? Eu abria a mão de tudo para estar ali com ele. Saía para lado nenhum, não fazia nada, mesmo porque ele sentia minha falta. Eu percebi que ele me elegeu inconscientemente como mãe dele, alguns momentos como esposa, sabe? Era. Esse apego às coisas materiais que eu falei, às vezes faz com que a dor demore mais, né? A gente tem que ter percepção de que a gente está se torturando com aquilo ou não, né? Se a gente tiver, evitar ver determinadas fotos, determinadas coisas, a gente se afastar delas, para que, né, aquilo não fique se arrastando. Por isso é preciso ajuda. Às vezes, se você tiver, né, um grupo de apoio, isso é muito importante. Tem igrejas que têm para apoiar. E existe também o luto patológico, né? O que é o luto patológico? É o luto que não passa. E aí você desenvolve várias doenças. Nossa, eu conheci pessoas assim, anos a fio, sabe? Vivenciando aquele luto, vivenciando. Ficaram doentes, foram pra cama. Ou às vezes acontece também o seguinte, a pessoa acaba até adoecendo com a mesma doença daquela pessoa que morreu. É incrível isso, mas acontece, tá? Então, é preciso ter cuidado, né? E como eu falei pra vocês, às vezes o luto antecipado é aquele luto que você já vem convivendo com a doença, vai convivendo, você já sabe que não tem jeito. Ele é mais suave, ele é menos dolorido, tá? Outra coisa que às vezes as pessoas, né? Algumas pessoas não têm empatia com relação aos pets. As pessoas que perdem os animaizinhos, não é verdade? Eu tenho uma irmã que perdeu e ela, nossa, quando ela não podia ver meu pai falar, porque ela só tinha 11 anos, ela não podia entrar. Eu falei, escreve uma cartinha. E na cartinha que ela escreveu, ela dizia pra ele dar um abraço no cachorrinho dela. Mas nós sabemos que os animais não vão pro céu, né? Quando eles têm uma alma, eles não vão. Mas ela fez isso, né? Dar um abraço no Bob. E aí nós vamos, né? Entendendo tudo isso. Um aspecto muito interessante é o líder, que cuida de muitos. E quem cuidará dele? Às vezes o pastor, né? Tem que ser forte. Eu me lembro que no velório do meu neto eu tentei fazer o ofício fúnebre. Eu fiz uma parte, mas chegou a um certo ponto, tinha um pastor amigo que ele viu que eu não estava conseguindo. Ele pegou e terminou. Do meu pai nem pensar. Do meu irmão ainda cheguei a falar algumas coisas. Orar, conseguir, né? Ele estava com uma imagem muito bonita, muito que eu nunca vi. Ele vive com aquela paz, com aquele semblante lindo, sabe? Isso me fez bem. Meu pai não já ficou mais deformado devido aos dias que ficou no coma, né? Aí, idoso, nosso Deus. E os homens também precisam vivenciar o luto, porque tem muitos homens que só choram no travesseiro. Porque tem aquela questão social, né? Cultural, homem que homem não chora. Opa! Não chora não? Vai ficar doente. Precisa chorar, tá? Então, é isso. É preciso ressignificar, dar um novo sentido à vida, tá? Aí a gente começa a pensar, né? Se eu digo que vou esperar ficar mais velha para ir na igreja, eu começo a repensar. Se eu digo que eu vou perdoar alguém, quando estiver mais velho eu perdoo. Ninguém sabe quando vai partir. Nós repensamos tudo isso aí. A morte é uma
um evento muito forte, muito profundo, que nos leva a repensar várias coisas. Transformar a dor num espaço de criatividade, né? Quando meu filho partiu, Deus falou: você terá muitos outros filhos que virão de várias partes do mundo. Realmente. Aí eu fui fazer teologia, eu fui reassumir o chamado, né? Retomar o chamado. E a cada filho fui trabalhar numa clínica, né? Fiz psicanálise também. E a cada jovem, cada senhor, porque era de 18, 60 anos, que voltavam para as famílias, eu dizia: olha aí, isso, né? Entreguei meu filho. Tá valendo. Deus me pediu. Tá valendo. Outros filhos estão vindo, estão sendo salvos. Então isso é muito importante, amados. E eu vou fechar, né, essa reflexão, essa pregação com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, começando lá no versículo 4, que diz: Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Dia do aniversário do meu irmão. Ele morreu uma semana exatamente antes do meu aniversário. E depois, no mês seguinte, foi o aniversário dele. Nós nascemos no mesmo dia, dia 16. Eu de agosto, ele de setembro. Eu ajoelhada orando. E eu ouvi dentro da minha consciência Deus falar: ei, filha, você está duvidando que seu irmão foi salvo? Aquilo me levantou e eu falei: opa, não, eu creio. Então, a certeza de que ele estava salvo. Porque, versículo 5, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 6, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firmada, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Isso. Nós podemos consolar outros. Podemos dizer: a melancia é gostosa porque é docinha, eu provei. Eu consegui comer, é assim que se come, é assim que se faz. Então nós podemos, talvez nem falar, mas quem está por perto saber que nós passamos por aquilo. Você nem precisa falar. Se você abraçar alguém, né? E ele vai lembrar. Você sabe o que é isso. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Então se torna valoroso, vale ouro. Bom, amados, eu espero, desejo, né, que eu tenha cumprido para com Deus em obediência que Ele me pediu. Falar sobre o luto. 1 ano e 1 mês depois, né, saindo dos lutos, né, foram 8 partidas de pessoas muito significativas para mim dentro de 1 ano, né, e a partir de agosto, antes de agosto, né, maio, começaram as partidas, né? As pessoas muito importantes para mim. Vai fazer 2 meses agora. Partiu a última. A última, espero. Se assim foi da vontade de Deus que tenha sido. Mas que eu aprendi muitas coisas. Eu cheguei até a falar numa pregação que eu me senti rasgada, massacrada em alguns momentos, sabe? Nossa, não foi fácil. Porque foram muitos de uma vez só, juntos. Sabe, eu mal acabava de chorar por um, estava chorando pelo outro. Meu tio morreu, foi enterrado no sábado. Na quarta-feira morreu meu irmão. Sabe? Não tinha nem vivido, acabado de sair do luto do meu pai. Né? Então foi um luto se sobrepondo ao outro. Um se sobrepondo ao outro. Então foi complicado. Mas
Glória a Deus, pela consolação dele, pelo Espírito Santo, pelos choros, pelas orações. Porque nós conseguimos. E sabemos que, como diz a minha filha, né? Aí ela falou, você chorou muito. Falei que ia ser diferente. Eu não me poupei de chorar. Não. Eu não me importei. As pessoas olharem e dizer, pastora? Eu chorei. Eu chorei. Muito. Né? Ali, ao vê-los ali, sem vida, sabe? Chorei de soluçar, chorei alto. E seria pior se eu não tivesse chorado, com certeza. Né? Então, porque o choro também tem anestésicos, que libera, né? Algo que vai nos consolar, que vai tirar dores. Então você pode sair de uma dessa aí com uma fibromialgia, com uma doença autoimune, com alguma coisa. Eu tive algumas coisinhas, né? Precisei usar um remedinho? Precisei, hormônio da alegria, ainda estou usando. Diminuir, mas depois tive que aumentar de novo, porque vieram outras perdas, aí meu corpo começou a sofrer, somatizar, irritabilidade, sabe? Mas já vou estar me livrando, me libertando, né? Novamente, para a honra e glória do nosso Deus. E sempre lembrando que nós somos humanos, que dói sim, que ninguém é de ferro, apesar de nós termos a certeza da vida eterna, da ressurreição e tudo mais. Nós somos humanos e vai doer. Não tem como não doer. Mas não nos esquecemos jamais que nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos ajudar. E não fiquemos sozinhos. Amém? Vamos orar, amados. Pai Santo, Pai querido, Pai justo, Pai Consolador, nós chamamos e aceitamos, ó Deus, toda maneira de viver que o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor nos tornou eternos. Que maravilha, Senhor. Saber que somos eternos. Que não vai acabar aqui, acabou e acabou. Não! Que maravilha, Deus. Muito obrigada. Isso nos consola como nenhuma outra coisa, Deus. E nos leva a batalhar, ó Deus, a nos submeter, a obedecer, a querer estar contigo, ó Deus, a não abrir mão, a não negociar a nossa salvação. Ela é inegociável. Muito obrigada, Pai. Que essa pregação, que essa reflexão possa ajudar muitas pessoas, ó Deus, que estão chorando agora. O Senhor sabe o propósito dela, Deus. Eu entrego nas tuas mãos para que tu aperfeiçoes aquilo que eu, como ser humano, não posso, não consigo, mas tu podes. Seja feita a tua vontade, teu querer. Eu te amo. Querido amado, não deixe de curtir, dar o seu joinha, compartilhar e, se não é inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A minha gratidão.